E nós temos aqui também, o Carlos, eu posso mostrar, daqui a pouquinho a gente tem condição de visualizar. Esse aqui é um material que o Banco do Brasil, essa diretoria agora, né, antes uma gerência, agora uma diretoria nacional, né, de desenvolvimento regional sustentável, produziu, que dá um pouco dessa ideia do que seja esse desenvolvimento regional sustentável do ponto de vista da atuação, evidentemente, do Banco do Brasil. E é interessante porque ela fala de casos, né, de cases, como a gente costuma dizer. O caso que é retratado aqui é lá do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência aqui, lá no Rio Grande do Norte, Carlos. Então, essa experiência é um DRS com assentados, num assentamento, né? Eu conheço, inclusive, a liderança lá, a Livânia. Ela já, inclusive, divulgou esse trabalho para o Banco do Brasil também. Visitei esse projeto, muito interessante, né? E lá a proposta foi a produção de forma integrada, né? Onde as famílias se dividiram, se organizaram, né? E se dividiram em tarefas e aí começaram a produzir o peixe, né? Uma das cadeias produtivas lá é o peixe. É uma cidade do litoral do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, exatamente. E que era um assentamento que estava buscando uma alternativa, um apoio, né, para a organização social. Então lá inicialmente se buscou, né, através desse desejo deles, quais parceiros vocês precisam, né? Que parceiros vocês acham interessante que esteja aqui? Pô, a gente acha interessante que esteja a universidade, a gente acha interessante que esteja o SEBRAE, achamos interessante que, além do banco, né, esteja mais fortalecida aqui a nossa relação com a prefeitura. E aí o banco, enquanto um agente que exerce uma certa liderança, isso é inegável, né? Tem um papel institucional. Institucional, exatamente, vai lá e vai conversando com cada entidade dessa, colocando a situação, né? E trazendo para uma discussão. E aí, pessoal, vamos construir algo de bom aqui para esse assentamento? O que é que cada um pode trazer? O que cada um, dentro da sua peculiaridade, do seu trabalho, o que pode agregar, né? Então, alguns levam consultoria, uns levam tecnologia, né? E aí, com isso, se construiu, aí, através de algumas cadeias produtivas, esse assentamento que é sustentável, né? Hoje, eles estão exportando, né, o produto deles, eles mandam mamão, por exemplo, para o Brasil inteiro, né? Então, agora construindo, agregando valor, que também é um dos objetivos aí do DRS, agregando valor com o peixe, né, fazendo lá um curtume de pele, né, do peixe também, para a produção de bolsas, artigos em geral, né, artesanato. Estão produzindo girassol para a produção também de biodiesel. Então, uma comunidade, né, que tinha muita dificuldade para se organizar, diante de muitas discussões, tal, levando a metodologia, né, que a gente aplicou lá, conseguiu se organizar e se tornar sustentável economicamente e respeitando a questão ambiental, né, que é uma questão fundamental, é um dos requisitos. Então, sempre se discute, né, mas para onde que vai o subproduto do peixe, né? Então nós precisamos ter um encaminhamento para uma fábrica de farinha de peixe. Para onde que vai o couro? Não, então nós precisamos ter um curtume, né? Então, de tornar realmente a questão sustentável do ponto de vista ambiental, isso é fundamental. Que normalmente, quando a gente discute a questão do bolso, né, é difícil a gente ter esse entendimento. A gente que está de fora é fácil falar, né? A gente que está de fora é fácil falar, Batik. Está de fora é fácil falar, mas para quem está ali dentro e sabe que o peso daquilo é um peso que vai no bolso, né, é difícil você raciocinar que aquilo vai ter um custo, né? Mas a visão que a gente procura levar é a visão da sustentabilidade, né? A gente sabe que se a gente não tiver um meio ambiente respeitado, a gente não vai tornar esse projeto sustentável. E aí não vai dar certo, por mais que ele gere lucro agora, daqui a um tempo, nas próximas gerações, como é que vai estar essa situação, né? Temos aí um caso aqui em Santa Catarina mesmo, um caso bastante típico, que é o Complexo Lagunar, né? Que é um projeto aí que envolve todo o Complexo Lagunar, onde a gente discute a pesca artesanal, né, da comunidade ribeirinha das lagoas que envolvem ali o Complexo Lagunar. E não tem como a gente discutir a questão do desenvolvimento econômico e de alternativas econômicas para aquele público se a gente não colocar em pauta a viabilidade ambiental das lagoas, né? Onde a gente tem ali um
onde tem uma grande quantidade de produtores rurais no entorno que despejam, né? Claro, isso muitas vezes inconscientemente ou sem a preocupação, mas despejam alguns agrotóxicos. Nós temos a especulação imobiliária, enfim, nós temos uma série de questões ali no entorno que precisam ser resolvidas para se viabilizar não só a pesca artesanal, mas a própria lagoa, porque daqui a pouco ninguém vai mais usar essa lagoa, ela já vai estar estéril, né? O que tem alguns trechos ali da própria lagoa, alguns locais que já foram mapeados por órgãos especializados que já identificaram ali uma esterilidade, né? Uma ausência de vida por conta da questão da poluição, dos assoreamentos, enfim. Ok. Bom, nós vamos agora assistir uma segunda reportagem, essa que trata especificamente da questão do desenvolvimento regional sustentável aqui no estado de Santa Catarina, que é a área de atuação específica do Carlos Werner Neto, aqui, que é o gerente de desenvolvimento regional sustentável do Banco do Brasil. Então a gente acompanha agora esta segunda reportagem e depois, na sequência, continua falando com o Carlos, especialmente sobre a atuação do banco e desse projeto de desenvolvimento regional sustentável no estado de Santa Catarina. Vamos lá. Em Santa Catarina, o projeto de desenvolvimento regional sustentável teve início efetivo em 2007. O DRS chegou ao estado em 2005, quando foi realizado um projeto piloto que envolveu 5 agências do banco. Com a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, este passou a atuar em todos os municípios catarinenses. O DRS busca apoiar as atividades produtivas que sejam identificadas como as vocações e potencialidades de cada região. Essas atividades devem ser economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas. O Banco do Brasil atua em parceria com várias entidades públicas e privadas. Cada uma realiza uma tarefa diferente, atuando de acordo com a sua competência. Em 2009, estão sendo implementados 202 planos no estado. A previsão até o fim do ano é que o número chegue à marca de 225. Com esses projetos, 48.032 famílias são beneficiadas. O total de recursos programados para 2009 é de R$ 182.200.000. Entre as atividades apoiadas no estado estão a bovinocultura de leite, com 76 planos implementados, a apicultura, com 15 planos, a maricultura, o artesanato, a reciclagem, entre outros. Em Florianópolis, é realizado um projeto de maricultura. Em Tijucas, o cultivo do maracujá incentiva a diversificação da pequena propriedade rural e a organização dos produtores, gerando renda e garantindo o autossustento dos envolvidos. Mas o DRS não traz benefício apenas para o produtor. Todos saem ganhando. A prefeitura, que aumenta a arrecadação de impostos, o banco, que conquista mais clientes, e toda a sociedade. Ok, esse finalzinho da reportagem aí dá uma amostra exatamente dos resultados que um projeto como esse tem apresentado. Ganham aquelas famílias e comunidades envolvidas, ganha o município ou municípios daquela região e ganha, sobretudo, o banco, né, que tem essa finalidade também. Qual é o balanço que se pode fazer? Há quanto tempo o desenvolvimento regional sustentável vem atuando dentro desse projeto Banco do Brasil aqui no estado de Santa Catarina, Carlos? Então, aqui em Santa Catarina, nós iniciamos, quando foi fundada a gerência aqui, né, quando eu voltei aqui para o estado, fiquei uns anos fora. Nós iniciamos esse trabalho aqui em 2007, no início de 2007. Um pouco mais de 2 anos do projeto. Um pouco mais de 2 anos, né? Mas em se tratando de desenvolvimento, de geração de desenvolvimento, né, todo mundo deve imaginar que isso é muito pouco tempo. Né? Para a gente começar a colher frutos, né, e a mostrar para a sociedade catarinense, olha, o DRS está dando certo, está dando resultado e tal, ainda vai um bocadinho de tempo. Mas, claro, nesse período a gente já tem alguns resultados favoráveis, né? Alguns casos de projetos aí de DRS que a gente já percebe que está se colhendo alguns frutos, né? Temos alguns casos aí nas regiões do interior do estado, onde a gente tem, em Guatambu, por exemplo, né, que é um caso que a gente tem lá, onde a gente tem algumas famílias que, os familiares que tinham saído do campo, alguns retornaram, né, algumas pessoas que viviam do Bolsa Família apenas, né, passaram a ter acesso também ao DRS e à produção
de forma organizada e se sentiram mais seguras, inclusive para devolver o Bolsa Família. Olha só. Né? Então isso foi um resultado muito positivo que a gente teve lá e é isso que a gente busca, né? Então nós temos algum balanço positivo aí. Tem muita coisa para melhorar. Isso envolve também uma questão que é uma mudança cultural, né? Dentro da própria instituição e dentro da própria sociedade, de entender o papel do banco nesse momento, o que o banco pretende com isso. Aquilo que você falou, quando a gente chama para uma reunião, a primeira visão, o primeiro pensamento que vem, opa, vai ter crédito, né? O banco está chamando para uma discussão, vai ter recurso para determinada atividade. E não necessariamente o crédito vem em primeiro lugar, né? Existem pesquisas aí, quando você vai discutir a questão de geração de desenvolvimento e necessidade da sociedade, o crédito aparece em quinto lugar, né? Então, vem antes a saúde, vem a questão da educação, da capacitação profissional, necessidade de novas tecnologias, né? E claro, vem a questão do crédito, né? Na maioria dos casos aí. Então, a gente tem visto que o saldo é bastante positivo aí no Estado e acredito que isso só tende a crescer, né, os projetos. Carlos, eu tenho aqui também uma outra publicação, a exemplo daquela que eu mostrei anteriormente, só que essa aqui é especificamente do trabalho aqui no Estado de Santa Catarina. Depois o Carlos vai nos dizer como é que as pessoas podem ter acesso a esse material, mas no encerramentozinho do programa a gente fala um pouco sobre isso. E eu estou observando aqui, eu já tinha dado uma olhada, quer dizer, foram em 2009 202 planos em implementação, quer dizer, alguns em um estágio mais avançado, outros ainda numa fase mais inicial. Número de famílias envolvidas, 48.032 famílias nesse balanço de 2009 e total de recursos programados, 182,2 milhões para o Estado de Santa Catarina. Mas o que mais me chama a atenção, e é isso que eu quero dirigir na questão a você, é a variedade de perfis da atividade produtiva envolvidas em cada um desses municípios. Então, só para vocês terem uma ideia, tem de criação de tilápia, em Abelardo Luz, por exemplo, a bovinocultura de leite em municípios como Agrolândia, Água Doce, Água de Chapecó, hortifrutigranjeiros em Araquari, reciclagem em Araranguá, e aí vai vários outros, cultivo de maçã, artesanato, floricultura. Isso é, sobretudo, o respeito à vocação regional, Carlos? Isso é identificado no projeto? Como é que funciona essa questão de definir qual é a atividade produtiva que vai ser financiada, estimulada, coordenada nesse projeto, ou concertada na concertação? Sim. Dentro da metodologia que o banco desenvolveu, então, existe um momento onde o gerente da agência, ele sai lá da sua agência, né, e vai discutir, entender melhor qual é a dinâmica econômica dentro daquele município onde o banco está, né? Então ele sai, vai conversar com o diretor da escola, né? Às vezes conhece uma determinada liderança de uma comunidade, conversa com aquela liderança também, conversa com a prefeitura, conversa com a Epagre, que tem sido uma grande parceira nossa também. E aí vai, através dessas conversas, apresentando, né, o DRS e discutindo, olha, o que você acha, qual a atividade que você identifica que precisa de apoio, o que está acontecendo aqui no município, que a gente gostaria de potencializar, que a gente poderia potencializar, que a gente poderia gerar uma discussão em torno dessa cadeia produtiva. E, normalmente, com essas conversas, o banco agenda aí uma reunião, um grande encontro, onde chama todas essas lideranças, chama a comunidade também, já que a opinião da comunidade ela é primordial nesse processo, né? A comunidade tem que desejar, né, que se tenha essa discussão em pauta, né? E a partir disso, então, é que se define, a partir dessa discussão, né, que se define aí pela atividade. Em alguns locais, né, se traz em pauta aí 4, 5 cadeias produtivas, né? E aí, no final, faz uma votação e se elege aí para se trabalhar aquela cadeia produtiva. Mas nada impede que uma agência, assim como a gente tem exemplos aí no Estado, conduzam mais de um DRS, né? Iniciam com um, a hora que está andando, começa um segundo. Em Timbó mesmo, nós temos lá o DRS da panificação, que é um grupo de pessoas que precisavam se organizar também, sentiam essa necessidade, sentiam a necessidade de ter acesso também a outros parceiros, né? E desenvolveram lá o DRS de pães e bolos, né, de panificação, que está indo muito bem, estão se organizando.
com muito custo e tal, mas conseguiram agora se organizar, cada vez está vindo, que aí a coisa começa a andar, então cada vez começa a pintar mais gente interessada, né? E agora eles estão construindo o DRS de plantas medicinais, né? Que é um outro nova DRS. Atividade produtiva que às vezes estava até adormecida ou ignorada talvez, ou nem se identificava. Exatamente. E de repente E nessa metodologia que você disse que o banco desenvolveu, quais são as etapas, quais são os passos? Como é que começa um processo de DSR a partir desse contato da agência do Banco do Brasil lá na cidade, seja ela qual for a cidade, pequena, média ou grande, enfim? Ele começa basicamente com a capacitação dos funcionários da agência, né? Então nós temos no estado, nós já tivemos um momento de 100% das agências capacitadas. Hoje, claro, com as transferências e mudanças de funcionários, a gente precisa sempre estar fazendo novos cursos, mas nós iniciamos com a capacitação para que o gerente da agência e mais um funcionário saibam conduzir esse DRS lá. Então nós iniciamos com a capacitação. Também nós convidamos alguns parceiros para se capacitarem, né, no DRS. Então a gente inicia com esse processo e aí partimos aí para a discussão da definição da atividade, né, que isso faz parte da metodologia. Faz então a discussão, define-se a atividade e então elabora-se e forma-se uma equipe de discussão, que a gente elege lá, uma equipe de DRS, que a gente chama, onde participam dessa equipe essas lideranças interessadas, né, em unir as forças aí em prol daquela cadeia produtiva. E aí faz então um diagnóstico dessa cadeia produtiva, né? O diagnóstico ele não passa só pela questão econômica, isso é importante frisar, porque se a gente está falando de social e ambiental, esse diagnóstico ele tem que focar isso também, né? E aí no social a gente discute como é que está o nível de alfabetização dessas famílias, né? Como é que está a questão da saúde, né? Enfim, se discute essas outras questões, se traz esse diagnóstico, né, para se buscar ações em torno disso também, né? Só fazendo um aspas aqui, nós tivemos um caso de DRS onde a comunidade colocou como importantíssimo o tratamento bucal, né, a questão da saúde bucal. E aí, uma das ações importantes era a prefeitura viabilizar o tratamento dentário para aquela comunidade. E aí, feito o tratamento, que a gente sabia que tinha muito problema, né, a gente até tem a questão da autoestima, né, das pessoas, para poder dar continuidade. Motivação, enfim, tudo isso é decorrência, né? Exatamente. E é isso que a gente chama de sustentabilidade, né? Então, feito o diagnóstico, a gente passa para a elaboração de um plano. Então, à medida que o diagnóstico aponta que existe 15% de analfabetos, então o banco, o próprio plano de ação já demanda uma ação de alfabetização de jovens e adultos. Então, o diagnóstico ele tem ligação com o plano de ação. Então, você diagnostica que existe analfabeto. Então, naquela comunidade, um índice elevado ou um índice, né, de analfabetismo. Então, provoca-se uma ação de alfabetização de jovens e adultos. Então, é feito esse plano, isso tudo vai para dentro de um sistema, dentro do próprio banco, hoje disponível na internet, né? Vai para dentro do banco e é feita uma análise técnica, né? Se for uma atividade rural, passa por um agrônomo do banco essa análise para ver a questão de viabilidade técnica, né? Passa por uma análise de aderência para ver se o projeto tem aderência com aquilo que o banco está propondo e passa por uma análise também de viabilidade de mercado, viabilidade econômica mesmo, né? Então, inclusive, vem lá algumas informações sobre, por exemplo, o cultivo da uva, né? Daí o pessoal tem lá o DRS da uva como a decisão lá de projeto. Então vem uma análise de mercado sobre a questão da uva. Como é que a uva está no país? Como é que o mercado da uva está se comportando no mundo? Preço mínimo, mercados que compram mais, etc. Concorrência, todos esses detalhes. Para que dentro do projeto ele não vai indeferir. Essa análise não indefere, mas ela indica uma série de melhorias, né, e de ajustes de cuidados que pode-se ter dentro desse projeto. Então, feita essa análise, volta para a gente aqui o projeto e a gente entra então na fase de implementação e aí implementado entra a fase de monitoramento
e aí acompanhamento, né, que é o que todo projeto tem. Enfim. Então, é uma metodologia que não tem segredo, né? Quem conhece de administração, conhece um pouquinho aí de elaboração de projetos, sabe que essas etapas são etapas básicas do projeto, não tem nenhum segredo, né?